Alegrei-me com os que me disseram: vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro das suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi: paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Salmo 122, verso 1 ao 9. Essas são as palavras do rei Davi. Bom, pelo menos acredita ter sido Davi quem tenha escrito este salmo, fazendo menção à beleza e ao significado espiritual de estar no templo adorando ao Senhor. Seja muito bem-vindo a mais uma parte do vídeo do estudo sobre a importância dos templos em nossa atualidade. Os templos é obra do homem ou projeto de Deus? E na segunda parte do nosso vídeo, você vai estar entendendo qual era a mentalidade social do tempo em que os templos existiam. Como um judeu pensava a respeito do templo e como Jesus pensava sobre o templo. Então, não saia daí, fique até o final desse vídeo e eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa interessante. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e vamos juntos crescer e aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Então vamos ao vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo a este canal. Para você que não me conhece, eu sou o evangelista Igor Feitosa. Nós somos professor de teologia aqui em Boa Vista, Roraima, e temos um enorme prazer em fazer conteúdo que traga edificação e conhecimento para a sua vida. E como já foi falado no vídeo de hoje, nós estaremos falando sobre a importância dos templos, ou qual era a mentalidade do judeu ou de Jesus como judeu acerca do templo. Mais uma vez, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu joinha, o seu ahav, né? Deixe o seu joinha, deixe o seu comentário aí embaixo sobre a sua opinião sobre esse importante assunto. E este assunto é, na realidade, uma resposta a uma série de ataques que a igreja tem sofrendo com um movimento que tem crescido ao longo dos dias, ao longo dos anos, e aqui no Brasil tem sofrido um aumento bem significativo de pessoas que estão deixando de se congregar, deixando de estar reunidos em comunhão no templo ou nas igrejas para aderir ao movimento que é classificado como o movimento dos
desigrejados, né? E eu ainda vou falar sobre esta questão e alguns pontos positivos e outros negativos, mas o meu objetivo aqui é tratar sobre a segunda parte do nosso estudo sobre a importância dos templos ou das igrejas ou do templo como resposta a exatamente a esta mentalidade ou a esta ideia ou a esta doutrina que é defendida por eles para a finalidade de estar dentro dos templos, né? Então nós estamos aqui exatamente para estudar sobre esta questão. Se você ainda não assistiu o vídeo passado, vai lá no nosso canal, tá bom? Assista a primeira parte deste vídeo, deste estudo, assista lá a introdução primeiro, para que você possa entender do que se trata, e depois assista a primeira parte do estudo, e esta daqui agora hoje é a segunda parte deste estudo. Então vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre a mentalidade judaica e o que o templo significava para os judeus. É de suma importância nós compreendermos qual era a mentalidade dos judeus acerca do templo. Compreendendo isso, nós vamos conseguir entender o que Jesus achava sobre o templo, o que ele pensava sobre o templo, até porque todos nós sabemos que Jesus era, sim, um judeu. E a mentalidade judaica sobre o templo é algo muito precioso e importante para nós compreendermos algumas coisas. Dentro da literatura rabínica, o templo sagrado era chamado de Beit HaMikdash. Beit HaMikdash é exatamente o que significa a casa santificada. São nomes que eram exclusivamente para se referir ao santuário, ao templo, à estrutura do templo sagrado. É interessante também nós destacarmos sobre a primeira construção do Beit HaMikdash, que foi construída pelo rei Salomão no ano de aproximado de 833 a 900 e poucos anos antes da Era Comum, e foi destruído posteriormente pelos babilônicos no ano de 423 aproximadamente antes da Era Comum. E tem o segundo Beit HaMikdash, que foi completado no ano de 349, aproximadamente, pelos judeus que retornaram do exílio persa, que foram liderados por Esdras e Neemias. No ano 19, antes da Era Comum, o rei Herodes completou a reforma deste segundo templo. Era um local muito admirado, era um local muito significativo para o povo judeu. Era um local onde as pessoas iam para oferecer os seus sacrifícios, porque era exatamente isso que a Bíblia Sagrada, no caso dos judeus, a Torá, ela mencionava a respeito daquele espaço, daquele local aonde o templo sagrado tinha sido construído. É como nós podemos ver quando nós lemos Deuteronômio, capítulo 12, versículo 5 ao versículo de número 6. Deuteronômio, capítulo 12, versículos 5 e 6, vai nos dizer exatamente o que as pessoas iam fazer até lá e o que eles tinham que oferecer nesses locais ou neste local aonde eles iam para cultuar a Deus. Vamos conferir o que diz Deuteronômio, capítulo 12, versículos 5 e 6. Diz exatamente assim: Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação, e ali vireis, e ali trareis os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos,
e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Como podemos ver, era um local onde as pessoas iam para adorar a Deus e oferecer ali um sacrifício que era, obviamente, entregado ao sacerdote ou ao sumo sacerdote e que executava o sacrifício de expiação pelo pecado, o sacrifício de gratidão a Deus. E ali era o centro religioso, o centro espiritual que o povo frequentava. E era um local que eles acreditavam que era um local santo, consagrado, dedicado exclusivamente para o serviço ou a adoração a Deus. É interessante nós destacarmos também que logo no início desse vídeo nós falamos sobre o Salmo 122. O salmo que acredita-se que tenha sido Davi que tenha escrito esse salmo. Mas algo muito interessante nos faz entender que quando Davi escreveu este salmo, o templo ainda não havia sido construído. O templo, exatamente, o templo ainda não havia sido construído, porque não foi Davi quem construiu o templo, mas foi Salomão, seu filho, que construiu o templo. Aproximadamente 3 décadas depois que o templo foi construído por Salomão. E como que entendemos então a expressão de Davi que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para Davi, Jerusalém, Eruxalai, era exatamente o local da habitação do Deus. É o local onde estava pairando a presença de Deus. A mentalidade dos hebreus, dos judeus, de Davi e de todos os seus descendentes, relacionado à sua posição geográfica, o local onde eles estavam, eles entendiam que tudo ali ao redor era um local consagrado e tinha um propósito dado por Deus. É interessante nós destacarmos também que para os judeus era um local que era feito os cultos, os sacrifícios e as adorações ao Deus de Israel. Mas não podemos esquecer que paralelamente ao templo existiam as sinagogas estas que eles se reuniam para a oração, se reuniam para o estudo da Torá, se reuniam para entoar louvores a Deus, e nos diz a Bíblia Sagrada que aos sábados eles se reuniam. Eles gostavam de estar ali porque eram costumes deles se reunirem todos os sábados para a oração, para a leitura da Torá e para os ensinamentos. As sinagogas estavam espalhadas por Jerusalém e para se construir ou para se elaborar uma sinagoga era necessário pelo menos 10 judeus que pudessem estar dispostos a abrir uma sinagoga. Então a sinagoga também tinha uma importância para os judeus, não tanto quanto o templo, o local sagrado, aonde eles se orgulhavam de ter o local de adoração, que era exatamente o templo sagrado do Senhor, que é conhecido como Beit Hamikdash, casa santificada. É o local das manifestações da presença de Deus, um local onde as pessoas iam para oferecer os seus sacrifícios. Qual era a mentalidade de Jesus a esse respeito? Exatamente a mesma mentalidade dos demais judeus.
Nunca vimos, ou lemos, ou nos deparamos com algum texto de Jesus desprezando o templo. Jesus chamou o templo de casa de meu Pai. Será chamada casa de oração. Nunca vimos Jesus falando mal do templo e nem falando mal das sinagogas. Pelo contrário, encontramos na Bíblia Sagrada, em diversos textos, Jesus ensinando tanto no templo quanto na sinagoga. Tendo em vista esta mentalidade que encontramos dentro da cultura judaica, mentalidade esta que todo judeu possuía quando era algo referente à sinagoga ou às sinagogas, ou até mesmo ao templo, porque ambos para os judeus eram locais sagrados, e nós encontramos esta mesma mentalidade nos escritores. A literatura dentro de um contexto judaico, cultural, também traz esta realidade. E os evangelistas ou os escritores dos evangelhos também registraram importantes momentos que Jesus é citado ou está em uma sinagoga ou até mesmo no templo, e eles registram. Vamos destacar aqui agora textos que eu julgo ser importantes para a nossa análise e saber que Jesus, em nenhum momento, Jesus fala mal do templo e nem evita em estar em algum templo. Vejamos o nosso primeiro texto, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, versículo 49, que vai nos dizer: Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? O historiador Lucas, como um médico gentil, grego, um homem muito culto, um homem muito letrado, instruído no idioma, na escrita, ele registra um momento muito importante, que aqui é o que nós falamos que Jesus tinha os seus 12 anos de idade. Ele já tinha participado da cerimônia religiosa chamada Bar Mitzvah, que era a cerimônia que fazia com que ele passasse da fase de criança para a fase adulta. Ele já havia passado por esta cerimônia e ele se encontra com os doutores da lei no templo. E durante a festa, os seus pais e seus parentes dão de conta que Jesus não está no meio deles. E vão à procura de Jesus e o encontra conversando com os líderes religiosos, os doutores da lei. E questionado acerca por que ele havia feito isso, Jesus fala que eles deveriam saber que ele estava ou deveria estar na casa de meu pai. Ele não está se referindo a uma casa qualquer, mas estava se referindo ao templo, a casa de meu pai. E ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai. Esta expressão está carregada de simbolismo, de admiração e de significado espiritual pelo templo, que era chamado a casa de meu pai por Jesus. Vejamos também um outro texto muito interessante que o escritor Lucas também menciona novamente acerca de Jesus. Capítulo 4, versículo de número 16 ao versículo de número 18, vai nos dizer: E ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Repito, como era seu costume. E levantou-se para ler.
Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e o encontrou no lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Podemos observar que Lucas, ele destaca ou até mesmo diz como era seu costume e levantou-se para ler. Não vemos apenas aqui que Jesus tinha o costume de ir às sinagogas, como também ele participava da liturgia de ensino e de leitura da Torá ou dos profetas, qual livro era mencionado na hora e era entregue para que aquele que fosse ler pudesse ler. Vemos que Jesus em nenhum momento fala mal das sinagogas, nem fala mal do templo. Vejamos também um outro versículo que nos fala também sobre esse importante assunto. Agora, já no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 8, no versículo 1 e 2. O apóstolo João, ele destaca o seguinte texto: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Aonde que Jesus estava? Jesus novamente no templo. Vou ler novamente para que você preste muita atenção. João capítulo 8, versículo 1 e 2. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Vemos que Jesus novamente está no templo e ensinando no templo. Vejamos também um outro versículo em João, capítulo de número 18, versículo de número 20, aonde lemos a seguinte declaração de Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo. Observe, continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reuniam, e nada disse em oculto. Ou seja, podemos ver que o apóstolo João menciona que Jesus estava continuamente ensinando abertamente para o mundo, uma expressão, uma expressão que significa para todo mundo que estava ali para ouvir e todo mundo que quisesse ouvir. Ou seja, ele estava continuamente no templo, ensinando, e nada estava falando em oculto. Então, podemos ainda ver um outro passagem muito interessante que se encontra em Mateus, capítulo 26, versículo 55, que vai nos dizer: Naquela hora, Jesus disse à multidão: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estava ensinando no templo e vocês não me prenderam. É exatamente aquele episódio sobre a prisão de Jesus, aonde Judas o trai, mas Jesus faz uma declaração
acerca da sua liberdade de estar no templo ensinando as multidões. Então podemos enxergar que Jesus em nenhum momento, ele fala mal do templo ou das sinagogas. É o que nós conseguimos ver ao ler esses textos espalhados pelo Novo Testamento, em especial nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós encontramos uma série de outros versículos que estão colocando Jesus e a sinagoga, Jesus e o templo, tudo no mesmo tempo. Mas, para o vídeo não ficar tão longo, apenas destacamos estes escritores para a nossa meditação sobre a mentalidade de Jesus sobre os templos ou o templo e as sinagogas. O templo era tão admirado que os seus discípulos chamaram a atenção de Jesus para a beleza do templo. Ele disse: olha aqui, mestre, a estrutura do templo, porque de uma forma arqueologicamente falando, era algo magnífico. Pedras gigantescas colocadas uma em cima da outra, estrategicamente montada. A beleza do templo, das portas, da entrada, do piso, era algo que chamava a atenção das pessoas. Não sei se você já ouviu falar, mas a porta de Nicanor, né, a porta dourada do templo, era algo majestoso que resplandecia o brilho quando o sol batia e fazia com que as pessoas imaginassem a glória de Deus reluzindo de dentro do templo. Era algo magnífico, não só no local mais consagrado do templo, mas em todos os seus redores. Era considerado pelos judeus um local sagrado, um local que não poderia ser tocado de qualquer forma, de qualquer maneira, porque eles tratavam como algo que era muito significativo para a sua cultura. Então, nós podemos ver neste vídeo de hoje a mentalidade judaica sobre a questão do templo. No vídeo passado, nós vimos que Deus determinou sempre locais para se oferecer sacrifícios, os seus altares, sempre existiu um local de adoração. No vídeo de hoje, nós estamos vendo sobre a mentalidade judaica em relação ao templo, o que eles achavam acerca do templo e qual era a importância do templo para um judeu. A maior calamidade para os judeus foi aproximadamente no ano 69 depois de Cristo, o ano 70, 69 depois de Cristo, que quando houve a destruição de Jerusalém, quando o templo foi destruído, aonde se cumpriu a profecia que Jesus havia dito, quando os seus discípulos, os seus apóstolos chamaram a atenção pela beleza do templo, e Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Então, este momento foi um momento de transformação, de mudança, de quebra de paradigmas, divisor de águas para o judaísmo, porque a calamidade tinha sido instalada em Jerusalém por causa do templo que havia sido destruído e o povo estava disperso. Mas isso é algo para um outro vídeo que nós iremos falar no episódio de número 3 e vamos falar exatamente sobre o conceito social, sobre o início do cristianismo. Quando o cristianismo surge, quando Jesus morre, quando Jesus é assunto ao céu, quando Jesus designa os 12, os seus discípulos,
para pregar e ensinar, quando inicia-se a igreja primitiva ou cristianismo, qual era a concepção social que as pessoas tinham do cristianismo e por que eles não tinham o templo para adorar e aonde eles adoravam. Isso tudo nós veremos no próximo vídeo, o vídeo 3, e eu conto com a sua participação. Ficamos por aqui, espero que você tenha apreciado, espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário aí embaixo. Se eu falhei em alguma coisa, deixe seu comentário aí também, nos orientando, nos ajudando a compreender melhor esta maravilhosa cultura que é exatamente a cultura judaica e a sua admiração acerca do templo sagrado. Tá bom? Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Shalom Adonai Hulei Traot. A paz do Senhor e até breve.